Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. E como é bom começarmos assim o dia com muita alegria, muita boa disposição e com uma mesa aqui toda bem posta aqui pela nossa produção. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, longevidade e espiritualidade, em que tenho aqui como convidada a Maria Alexandra de Araújo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. É um gosto muito grande estar aqui. Bem-aja. E vamos começar a nossa manhã entregando a nossa vida, o nosso início do dia. Se calhar o dia para alguns já começou mais cedo, mas entregar este nosso dia ao Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos entregar todas as pessoas que se encontram neste momento em casa ou nos seus trabalhos, que nos acompanham, seja através da televisão, seja através da internet, e peço que Nossa Senhora hoje passe na frente de todos os imprevistos que possam ocorrer ao longo do dia e que ela seja aquela que nos aponta para Jesus Cristo. Rezemos todos juntos uma Ave Maria, pedindo a sua intercessão e pedindo que ela nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. Porque, como disse o Papa Francisco, temos mãe, então recorramos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos a nossa conversa, aceito uma aguinha para chá? Um chá, se faz favor. Então, enquanto a vou servindo, quem é a Alexandra de Araújo? A Alexandra. Então, sou eu, mãe de 5 filhos, avó do neto, carmelita secular, e estou na Universidade Católica Portuguesa, onde estou a fazer um programa de pós-doutoramento em desenvolvimento humano integral. A minha área de investigação é exatamente o envelhecimento, os contributos do lazer para o envelhecimento e, através do lazer e destes contributos, perceber como é que os indivíduos se podem desenvolver integralmente nas idades tardias. Porquê esta temática? Olha, como qualquer gosto profundo, porque é uma área que me diz muito. Por um lado, a título pessoal, em termos de preocupação, não há dúvida que nunca na história da humanidade se viveu tantos anos, nunca tivemos tantas pessoas idosas e uma falta de pessoas de outras gerações. Portanto, abraçar esta área de investigação é, por um lado, uma grande realização pessoal. Sim. Por outro lado, é uma necessidade que nós temos, não é? No fundo, perceber como é que nós podemos contribuir para uma dignificação ao nível dos cuidados, ao nível das respostas, nas idades mais tardias. Porque é uma novidade. Sim, é verdade. Nunca ninguém viveu tantos anos. Portanto, estas pessoas não têm o ponto de referência, não têm aquele exemplo, na maior parte das vezes. E posso lhe dizer, a título de exemplo, que numa das entrevistas, uma senhora de muitíssima idade dizia-me, mas quando eu digo muitíssima idade, era 100 e poucos anos. Era mesmo muita idade. E ela dizia com muita graça, sabe, Alexandra, eu já levo 40 anos de mais velha que a minha mãezinha que Deus tem, que morreu velha. Portanto, repare o difícil que será nas idades tardias, em muitos casos, nós não sabermos como é que a nossa mãe fez, como é que a nossa avó fez, quem é que me ensinou. E se nós capacitarmos estas pessoas, por um lado, se promovermos através do lazer a sua reintegração para um desenvolvimento humano integral, estamos a fazer, sem dúvida, acredito eu, uma pequena gota de água no oceano. É verdade. Mas o oceano são muitas gotas, é verdade. Portanto faz falta. Como é que a espiritualidade ajuda neste processo? É vital, é vital. Se nós pensarmos no ser humano como um todo, a espiritualidade é um pilar fundamental.
Ora, se nós nos lembrarmos, ao longo da idade, se nos lembrarmos que a espiritualidade é fundamental, nós conseguimos ajudar o outro, neste caso o outro com maior idade, a manter vivo este pilar que é fundamental da sua idade. E não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que ao longo da idade e em cada idade, cada indivíduo olha para a sua realidade, para a sua vida, Sim. com um olhar próprio. Portanto, eu com 53 anos, eu não posso querer que uma pessoa de 104 ou 110, ou 120 por absurdo, mas mesmo para mostrar a diferença, tenha as mesmas inquietações do que eu. Uma coisa é certa, estes pilares mantêm-se ao longo Sim. da idade e são vividos de Formas diferentes formas. Sim. E, portanto, esta questão da espiritualidade é fundamental, porque é através da espiritualidade que nós conseguimos ressignificar muitos dos acontecimentos. Sim. É através da espiritualidade que eu consigo dar um sentido à minha vida e à vida dos outros, àquilo que me está a acontecer de bom e de mau. Reconciliar-se até com a própria história, Com não é? a própria história. Isso é fundamental, não é? O reconciliar com o meu passado, resolver o que tenho para resolver. E acreditarmos que o que me acontece não é porque me acontece contra mim. Posicionarmos-nos no nosso contexto. E através da espiritualidade nós conseguimos isso ao longo da idade. E eu não sei se posso fazer Sim, pode, parênteses, pode. mas eu foco muito ao longo da idade porque nenhum de nós acorda um dia uma pessoa idosa. É verdade. Há um contínuo. E um dos autores que eu mais gosto, Weiland, do envelhecimento positivo também, e ele diz-nos exatamente que a nossa vida é o desenvolvimento humano ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência. Portanto, esta noção de desenvolvimento, por isso não existe a espiritualidade para a pessoa de maior idade, não existe a espiritualidade para o bebê, existe a espiritualidade que é inerente ao ser humano. E cada um vai vivendo conforme cada a sua um etapa vai, de forma diferente. exatamente, e a sua forma de olhar a vida, e depois todos nós sabemos que o contexto influencia as pessoas com quem nos relacionamos, tudo isto interfere. Mas a espiritualidade é nossa. É inerente, Sim. inerente. E somos os únicos seres vivos que conseguimos pedir uns pelos outros. É verdade. E que conseguimos oferecer as adversidades que vivemos. Desenvolveu alguns estudos nesta área. Fale-nos da importância de falarmos deste assunto com as diferentes gerações e porque é que é importante valorizar cada etapa de vida. É fundamental falarmos deste assunto com as diferentes gerações, porque uma pessoa de maior idade não existe sozinha. Um jovem não existe sozinho. Uma criança não existe sozinha. E, portanto, quando nós falamos dos assuntos associados às idades tardias, nós estamos a falar da vida. E, uma vez mais, estamos a falar da vida das pessoas. Sim. E este falar, este conversar, desmistifica muitíssimo as situações. Porque se eu falo, se eu tenho relação, se eu estou em relação, aquela pessoa interessa-me, aquela pessoa importa. E o que não pode de maneira nenhuma acontecer é, imagina, uma sociedade em que nós tiramos os bebés porque dão imenso trabalho e não deixam os pais trabalhar para ali, tiramos os adolescentes porque têm outras exigências para aqui, os adultos mais velhos para aqui e os adultos ainda mais velhos para ali. Então isto não é o natural. Sim. Portanto, nós temos que falar uns dos outros. E eu não posso estudar tudo, não posso investigar tudo. Portanto, a minha área de investigação são as idades tardias, mas sempre em relação. Sempre nesta perspectiva do desenvolvimento humano ao longo da vida. Até porque o ser humano é um ser de relação. Sempre, sempre. Até ao fim da sua vida. Até ao fim da nossa vida. Mesmo quando estamos sozinhos por algum motivo, nós vivemos em relação. Sim. Sempre, sempre. O que significa um indivíduo chegar a uma idade tardia com qualidade de vida? Porque hoje também dizemos, não é, que as pessoas chegam a idades mais avançadas porque há há cuidados. Há cuidados Sim. e há uma maior qualidade de vida. Essa pergunta é muito difícil, porque quando nós falamos de qualidade de vida, podemos estar a falar de imensa coisa. Pois. Eu gosto muito da definição da Organização Mundial de Saúde de qualidade de vida, porque é extremamente abrangente. E a qualidade de vida é a percepção que eu tenho sobre a minha vida, sobre as condições que eu tenho na minha vida. E se nós formos ver, chegar a uma idade tardia com qualidade de vida não será, digo eu,
muito diferente de termos um jovem que diz que tem qualidade de vida. Sim. Porque ao longo da idade nós temos diferentes momentos, diferentes especificidades, diferentes necessidades, digamos assim. Não podemos cair no perigo, nunca, de pensar que a qualidade de vida nas idades tardias é viver num contexto imaculado. Posso dar-lhe um exemplo. Num determinado país, isto é uma história que terá uns 5 anos, num determinado país, considerou-se que uma senhora com 90 anos, que tinha tido um AVC, não podia viver em casa com a filha porque não havia espaço para a cadeira de rodas dar a volta, não havia espaço para manobrar, não havia espaço para uma cama articulada e propuseram que a senhora fosse institucionalizada. E nessa semana, aquela filha desempregou-se e voltaram para Portugal. Porque o maior terror daquela família era esta separação. Portanto, qualidade de vida pode não ser só para algumas pessoas, obviamente não há receitas para todos, mas a qualidade de vida pode ser muita coisa. Eu posso atribuir qualidade a muita coisa. Ao longo da minha investigação tive o privilégio de entrevistar pessoas que viviam em isolamento social severo, e posso lhe dizer que muitas das pessoas valorizavam-se. Já viu, eu estou na minha casinha, tenho aqui a minha paisagem, tenho tantas saudades dos meus filhos, mas vamos falando, eles vêm cá quando podem. E aquela coisa de viver na sua casinha, ter as suas rotinas, ter as suas memórias. E isto pode ser fundamental. Agora, se me perguntar se aquelas pessoas têm ao lado este serviço, aquele, não têm. Mas temos que contextualizar, temos que perceber o que é para cada pessoa aquela prioridade. Claro, sem pôr ninguém em risco, ou em sofrimento, naturalmente que não. Mas deixar a vida acontecer. Deixar a vida acontecer. Quais são os contributos científicos relevantes que nos ajudam a perceber o que importa valorizar? Os contributos, há muitos. Eu vou escolher assim só um bocadinho. Sim. Mas há muitos contributos. Neste momento, posso lhe dizer que ao nível dos estudos sobre o bem-estar, sobre o lazer, que é a minha área de eleição, há muitos estudos e muito interessantes. Precisamente porque, por incrível que pareça, nós precisamos cada vez mais de ajuda para nos posicionarmos. Por exemplo, ao nível do lazer, sabemos hoje que o lazer é aquilo que eu faço voluntariamente no meu tempo livre. Sim. E quando chegamos, por exemplo, às idades tardias, nós sabemos que é muito frequente ouvir alguém dizer assim: só não faz o que não quer, tem o dia todo livre, porque é que vêm todos à mesma hora? Ninguém tem o tempo todo livre. Mas o tempo das pessoas de maior idade é muito pouco valorizado. Sim. É como se fosse o tempo que nós achamos que têm. Neste caso concreto, por exemplo, a investigação no lazer mostra-nos que as pessoas se sentem desrespeitadas. Sentem-se ofendidas, porque ninguém tem o tempo todo livre. E há faixas etárias onde ter o tempo todo livre até é ofensivo, está a dizer que eu sou uma inútil. É. E eu não sou. Sim. Porque o tempo da higiene, o tempo de arrumar, o tempo de limpar, o tempo de preparar, o tempo de marcar uma consulta, o tempo de ajudar a vizinha, é um tempo de trabalho, é um tempo de ocupação. Sim. Portanto, eu vou gerir o tempo que eu tenho livre, fora destas obrigações que eu tenho. E isto são contributos muitíssimo importantes. Hoje sabemos, por exemplo, que o lazer ajuda a prevenir problemas de saúde física, problemas de saúde mental, aumenta o bem-estar. Há uma forte relação entre o lazer e a felicidade. Sim. E podemos perguntar aqui, então, mas o lazer, mas que lazer? E aqui estamos a falar de um lazer sério. E eu costumo dizer a brincar que o lazer é um caso muito sério. Porque são aquelas atividades que eu pratico onde eu me empenho particularmente. Sabe aquela sensação quando nós dizemos assim, eu nem dei pelo tempo passar, já me chamaram 3 vezes e estamos encarnadas, estamos mesmo envolvidas e temos objetivos e temos a nossa experiência que nos ajuda a conseguir atingir aqueles objetivos e quando os atingimos com muito esforço já temos mais objetivos e assim sucessivamente. Isto é o lazer sério. Uhum. E este lazer sério tem um impacto muito grande, porque me obriga a usar a minha parte cognitiva, afetiva e física, tudo ao mesmo tempo.
Tudo ao mesmo tempo. Agora, reparem a importância de nós podermos e valorizarmos uma pessoa que no seu tempo livre vai jogar um dominó, vai jogar às cartas, vai fazer um crochê, vai fazer uma pintura, coisas que puxam muito, que nos envolvemos muitíssimo. E a ciência mostra-nos os contributos disto, até ao nível da saúde mental, das diferentes demências. Claro que nós sabemos que, infelizmente, não se podem curar, mas podemos retardar, podemos manter-nos em relação. Porque um dos grandes benefícios do lazer ativo é precisamente manter-nos em relação. Porque é muito diferente eu jogar às cartas sozinha ou consigo. Sim, com certeza. É muito diferente eu estar a observar e a ter uma aula de pintura sozinha ou consigo. E ao fim de um tempo, provavelmente, ficamos amigas. E se ficamos amigas, importamo-nos uma com a outra. E se eu não aparecer, vai perguntar por mim e vice-versa. E ao longo da idade isto funciona assim. Portanto, tentarmos resgatar o melhor de cada um de nós através do lazer. Mostrar que importamos, que a nossa vida vale, que há quem se interesse comigo. E as pessoas movem-se e relacionam-se pelos interesses que têm, não é pela idade. Se eu fizer um grupo para pessoas de 27 anos, provavelmente não aparece ninguém. Mas se eu fizer um grupo de karts, ou de ténis, ou disto, ou daquilo, aparecem os interessados. E de várias independentemente idades. da idade. Exatamente. Exatamente. Nesta questão da idade avançada também, hoje, infelizmente, as pessoas tendem a isolar-se. Algumas, porque também essa questão da inutilidade que a sociedade impõe, não é? Sim. E que, na verdade, temos esses exemplos, mas também temos outros bons exemplos de pessoas já com uma idade avançada e que são super ativas, proativas, que têm esse lazer, que eu achei interessante, esse lazer produtivo, esse lazer Sério, achei muito interessante. Sim. E que lhes dá mais longevidade, porque pelo que eu vejo, até quando, por exemplo, falece um ente querido, um marido ou a esposa, em que às vezes um dos entes fica ali muito desorientado e às vezes até acaba por falecer logo a seguir, Sim. porque não sabe o que fazer. Sim. Há aqui uma questão muito importante que referiu, é o isolamento das pessoas mais velhas. Realmente a nossa vida, e depende também do contexto em que estivermos a falar, a vida numa grande cidade ou numa cidade é diferente da vida no interior. Sim. O que muitas vezes acontece é que numa cidade, atravessar uma avenida é difícil. Os semáforos vamos a meio e vamos a correr e já está a piscar, a apitar, já uma pessoa vai num estado de nervo, já só quer chegar ao outro lado. E a vida para quem anda mais devagar e a vida para quem precisa de mais tempo não é fácil. E depois a gestão do tempo. Se para mim for uma prioridade, e se eu conseguir a tal história do interesse, se eu, por exemplo, conseguir perceber os pontos que me unem, pode ser uma vizinha, pode ser um vizinho, os pontos que me unem, aquela pessoa vai passar a ser alguém das minhas relações em que a idade é só um indicador. E portanto, o contactarmos as pessoas, o falarmos com elas é fundamental. É fundamental para conseguirmos dar esse salto. Porque as pessoas, de uma maneira geral, não se isolam porque querem. A vida empurra-nos. É verdade. E nós temos que ter aquela força e aquele discernimento para dizer, eu quero me relacionar, vou telefonar, vou fazer o que eu puder. Porque precisamos uns dos outros. Precisamos. De que forma é que o envelhecimento pode ser positivo? Pode. Uma vez mais, ninguém acorda uma pessoa idosa. Nós não acordamos e dizemos assim, hoje eu sou um jovem. Ou um bebê diz, a partir de hoje eu sou uma criança. Não é? Não acontece. Portanto, as opções que nós fazemos ao longo da vida, e a ciência diz-nos, os estudos dizem-nos que nós podemos mudar muita coisa. Muito com esforço, naturalmente, nada se faz sem esforço e sem trabalho, mas podemos mudar muita coisa na nossa vida. E uma das coisas que nós podemos mudar são as nossas opções. Eu posso, por exemplo, este investigador, Weiland, dá-nos uma quantidade de pistas que nós podemos aplicar na nossa vida para ter um envelhecimento positivo. Por exemplo, podemos manter as nossas relações interpessoais positivas. Sim. Em dia, podemos cuidar delas,
Podemos fazer um esforço para valorizar o que temos. Aliás, os estudos da felicidade dizem-nos que as pessoas mais felizes são as que se realizam com aquilo que têm, com a vida que têm, e conseguem dar a volta e procurar os aspectos, porque nós não vamos mudar de vida. É verdade. Não é? Portanto, procurar aquilo que nos move e que nos motiva positivamente. E Weiland vai muito nesta linha. Portanto, a nossa posição, a nossa postura na vida é muito importante para um dia mais tarde nós usufruirmos destas opções. Este autor e Ballesteros, por exemplo, dizem também que a capacidade de mudança do ser humano é mais forte que a nossa genética. Porque às vezes está muito enraizada aquela ideia de que não, o meu pai também era assim, eu sou assim, toda a vida fui assim, e hei de ser assim. Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu sou assim. E estes investigadores dizem-nos que não, que nós podemos sempre, com muito esforço, melhorar. E depois temos outros autores, também do envelhecimento positivo, que nos dizem que há pilares fundamentais que nós temos que manter, que alimentar ao longo da idade. Por exemplo, querermos sentir-nos bem. E se estamos tristes, deprimidos, tratar-nos. Procurar ajuda. A parte da saúde física, os estudos também nos dizem que sentirmos-nos bem é mais importante do que estarmos verdadeiramente bem. Claro que isto tem que ser dito com muitas aspas e com uma explicação, que aqui não temos tempo. Mas o que isto quer dizer é que nós todos conhecemos aquelas pessoas que, imagina, eu chego aqui, estou tão mal, dói-me tudo, e a pessoa fica, pronto. E depois temos aquelas pessoas que chegam, estão tão alegres, e quando se vão embora nós dizemos, eu temos esquecido de lhe perguntar se estava melhor. Pois. É disto que estamos a falar. Por exemplo, a importância do que fazemos no nosso tempo livre é determinante. E não raras vezes as nossas opções da gestão do nosso tempo livre é o que nos vai resgatar num luto, como estava a dizer, numa situação de doença, numa situação de aflição. É aquela coisa que nós adoramos fazer e que só fazemos quando podemos. Tantas vezes é aí que nós vamos reorganizar-nos e vamos buscar força, não é? E, portanto, o envelhecimento, sim, pode ser positivo. Pode ser positivo. Aparentemente parece que é fácil manter uma vida com significado e propósito. Contudo, na prática, passamos uma vida a tentar a fazer isto. Como é que... Quais as sugestões que dá para que a pessoa dê esse significado, esse propósito à sua vida, com base também na ciência e na espiritualidade? A espiritualidade aqui, e como em tudo, é fundamental. E nós temos que ser realistas. Uma coisa é nós passarmos a vida a imaginar, eu quero ser assim. Ai, quando eu for assim sou feliz. Sim. Ai, quando eu... Não. O que eu tenho que parar é, espera lá, no meu metro quadrado, o que é que eu tenho? O que é que eu já conquistei? E como nos diz a psicologia positiva, não é? Olhar um bocadinho lá para trás e ver, Ana, eu superei aquilo. Que recursos é que eu precisei para superar aquilo? Então, espera lá, que eu se calhar também consigo agora superar outra vez. E, efetivamente, parece fácil e, na verdade, é muito difícil. Mas é o tal esforço que nós podemos fazer. É o tal esforço que nós podemos fazer. A questão é, imagine, às vezes nós vemos pessoas sacrificarem quase a própria vida por uma questão de trabalho. E aqui estamos a falar de uma vida com um V maiúsculo. Sim. Não é? Porque falava-me do significado, do sentido que nós temos para a vida. E isto é um trabalho que se vai fazendo ao longo da vida. E lá está. Ao longo da idade nós temos um olhar próprio sobre a nossa realidade. E, portanto, há alturas em que para nós, efetivamente, o trabalho que nós estamos a fazer é de uma grande profundidade. Se calhar outra geração vai dizer, e assim sucessivamente. Mas é um trabalho que nós podemos ir fazendo. E podemos começar a fazê-lo em qualquer momento, assim o queiramos. E, portanto, uma vez mais, a espiritualidade de mão dada sempre com o desenvolvimento humano ao longo da vida. Porque não há pessoa, faz falta, faz parte, é inerente a nós, é um pilar nosso. Então, se ainda não começou a dar um significado e um propósito à sua vida, como disse aqui a Alexandra, ainda vai a tempo, ainda pode começar a fazê-lo. Então vamos continuar a nossa conversa para sabermos como é que o podemos fazer na segunda parte do nosso programa. Até já!
Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre longevidade e espiritualidade com a Alexandra Araújo, que nos veio falar sobre esta temática que é tão importante. Qual a importância da espiritualidade no desenvolvimento integral da pessoa? Se nós olharmos para a espiritualidade como fazendo parte e sendo essencial, não podemos imaginar um desenvolvimento integral sem um dos seus pilares. Sim. Imagine, nós não podemos desenvolver-nos só fisicamente, só cognitivamente, só socialmente. Nós temos que tentar encontrar formas e respostas para que consigamos este desenvolvimento harmonioso para ser integral. E a espiritualidade tem um papel fundamental. Quando se quer ver o ser humano como um todo, que é um ser biopsicossociocultural e espiritual. Exatamente. É a pessoa inteira. E nós somos a pessoa inteira, somos a pessoa toda até ao fim da vida, até à nossa morte. E tentamos que este desenvolvimento seja nestas diferentes dimensões do ser humano. Não podemos descuidar uma. Sim. Porque senão fica tudo desarmonioso. Não é a mesma coisa. E às vezes, em relação à espiritualidade, importa dizer que há muito aquele cuidado que é um assunto, pronto, é o outro assunto, é o outro assunto. Então não estamos a promover um desenvolvimento humano integral. Porque o homem precisa destes pilares todos. Sim. Destes pilares todos. É como, por exemplo, se a pessoa não é dotada até de espiritualidade, que eu já vi muitos casos assim, ao enfrentar uma doença, ela não consegue até dar esse sentido que ela deveria dar. Sim. Quando é uma pessoa dotada de espiritualidade, a doença pode ser muito grave, mas ela consegue dar a volta por cima no sentido de dar sentido, de dar um significado, não é? Sim, sim. A espiritualidade permite-nos olhar e ressignificar. Ajuda-nos, perante essa adversidade da doença, focar outros aspectos que nos vão ajudar. Enquadrar, aceitar, dar um sentido. É completamente diferente do que uma pessoa que fica com um sofrimento muito grande em cima e fica literalmente alipoisado, digamos assim, não é? E a espiritualidade dá-nos essa ajuda. E também sabemos que as pessoas que cultivam mais a sua espiritualidade ou que são mais espirituais também conseguem ter um maior número de relações interpessoais positivas, conseguem ter os seus próprios tempos de lazer, são usados de outra forma. Ou seja, é possível, é como se fosse irradiando numa dimensão e noutra, e noutra, e noutra. Acaba por ser um bom motor. Porque é que é tão importante valorizar a gratidão e qual a diferença entre obrigada e gratidão? Sim. Valorizar. Esse é um dos temas destas segundas jornadas da longevidade e da espiritualidade que vamos realizar agora no fim de semana de 5 de maio aqui em Fátima. E valorizar porquê? Precisamente porque nós precisamos de valorizar o que temos. É verdade. E ao longo da idade temos tanto para valorizar. Portanto, imagine a gratidão. A gratidão para muitos autores, eu recomendo um livro giríssimo, muitíssimo interessante, do grande psicólogo da gratidão, que é Robert Emmons, e estava traduzido para português, que se chama Obrigado. E este investigador mostra-nos que a gratidão consegue ser transformativa. Por exemplo, se acontece uma coisa maravilhosa na nossa vida e se nós tivermos a capacidade de perceber que alguém quis interferir positivamente na nossa vida, quis fazer uma coisa boa na nossa vida de uma forma desinteressada e gratuita, se eu conseguir reconhecer esse valor, eu consigo alegrar-me com esse gesto. E, portanto, a gratidão tem muito que se lhe diga, e por isso muitos autores dizem que é a chave para a felicidade. Ora, se eu conseguir perceber o que é a gratidão, se eu conseguir trazer para a minha vida pistas e coisas concretas que me ajudem a viver a gratidão, eu consigo desenvolver-me interiormente.
E isto é fundamental. Nestas jornadas vamos ter vamos fazer umas dinâmicas e umas coisas práticas e concretas sobre a gratidão. A diferença entre obrigada e gratidão. Obrigada é uma palavra. é uma palavra socialmente correta. Eu posso lhe dizer 500 vezes obrigada, mas posso não sentir gratidão, porque, imagine, abre uma porta e diz, faz favor, eu digo muito obrigada. Sim. Estou a agradecer esse gesto. A gratidão é uma coisa mais profunda, é sentir a gratidão. Eu reconheço que eu tenho, até se diz muitas vezes, uma nota de gratidão para com aquela pessoa, uma dívida de gratidão para com aquela pessoa. É muito mais profundo, é porque eu reconheço que essa pessoa agiu de livre vontade por forma a me causar um bem na minha vida. Sim. E isso é diferente. E nós podemos ser gratos a Deus, aos outros, nunca podemos ser gratos a nós próprios. Portanto, a gratidão tira-nos de nós para o outro. Dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E a gratidão é muito importante e está muito ligada, por exemplo, à espiritualidade, não é? Sim, sim. O reconhecer que há para lá de mim. Reconhecer que eu estou integrada numa coisa que é maior do que eu. E isto ajuda-me a reconhecer o meu lugar e ajuda-me a perceber que eu estou integrada numa dimensão maior, chamemos-lhe assim. Podemos dizer então que a gratidão nos torna mais leves, mais voltados para o outro. Sim, e não para nós mesmos. Exatamente. E mais leves porquê? Porque quando eu reconheço a importância que os outros querem ter na minha vida e nos gestos de bondade que me fazem, isto dividido por todos é mais fácil. É mais fácil, não é? Quando se alguém de propósito nos faz, tem um gesto que tem um impacto tão positivo na minha vida, foi de facto uma grande ajuda. E fez porque quis, fez de livre vontade, fez por amor, por amizade. Então, eu sinto que alguém está a levar o barco comigo, sim, como costumamos dizer. Pela sua experiência, porque é que é tão importante a unção dos doentes? Pela minha experiência, a unção dos doentes é um sacramento. Sim. É um sacramento de cura. E temos que desmistificar, porque ainda há muita gente que acha que é a extrema unção, que é aquela coisa que se leva à beira da morte, sim, não é? Sim. E as pessoas não querem porque gostam de estar vivas e querem cá estar mais tempo. Para mim, na minha experiência, é muito importante porque uma vez mais, nós podermos dizer, eu confio, pedir a cura, entregar o que temos, a situação que temos. Abandonar-se. Abandonar-se, isso é uma palavra-chave. E quando nós nos podemos abandonar com confiança, naturalmente sentimos um alívio e sentimos uma paz. E a Santa Unção, e também há casos de pessoas que efetivamente melhoram muitíssimo. Sim, é verdade. E é um momento de comunhão. Quando nós dizemos que sim, queremos este sacramento, com confiança, claro que é muito bom. É mais um sim que nós damos. É verdade. A nossa sociedade, infelizmente, está cada dia mais fragmentada e tem colocado a espiritualidade... eu não digo só em segundo plano, mas em terceiro, em quarto, em quinto plano. O que é que podemos fazer para reverter esta situação? Para trazê-la para o plano que ela merece? Eu acho que podemos, mas sempre com a consciência de que nós só podemos mudar o nosso metro quadrado. Nós só nos mudamos a nós próprios. Quem tem que mudar sou eu, não é? Sou eu, sempre. Eu é que tenho que mudar. Posso partilhar porque é que eu quero mudar. Sim. Mas... cada um só muda quando tiver essa vontade. Cada um só muda quando tiver essa vontade. E depois, claro, podemos nos cultivar, podemos ler, podemos nos informar. Mas temos que... Cada um é o motor do seu metro quadrado. E infelizmente não há... Era ótimo que houvesse assim uma receita que nós pudéssemos dizer e que resultasse. O que nós podemos dizer é que, efetivamente, a ciência nos diz que é uma grande ajuda, que é um caminho para o bem-estar, que é um caminho para a felicidade, que é aquilo que nós procuramos. Todos os seres humanos procuram, de uma forma geral, um maior bem-estar, uma melhor qualidade de vida, uma realização maior e, efetivamente, se nos permitirmos um desenvolvimento humano integral, se nos permitirmos tocar estas teclas essenciais, como as relações interpessoais, a espiritualidade,
no fundo, a maneira como nós vivemos, a arte pode contribuir para a espiritualidade, a música, a contemplação da natureza. Há tantas ferramentas que nós podemos recorrer para nos ajudar a desenvolver esta dimensão que é vital, e aí sim. Mas é preciso crer. Sim, é verdade. Nós temos visto, ao longo do pontificado do Santo Padre Papa Francisco, que ele tem falado de todas as etapas dos ciclos de vida. Eu acho isso muito bonito nele. E ele tem falado também sobre a velhice. O que é que ele diz sobre a velhice? Eu acho que é um alerta. O Papa Francisco tem vindo a fazer um alerta. E um alerta no sentido de combatermos a solidão, no sentido de combatermos a exclusão, no sentido de combatermos esta tendência que algumas sociedades mostram de não precisar dos adultos de maior idade. Não é um apelo novo, mas faz falta que se continue a fazer estes apelos, porque cada pessoa, cada Papa, cada Santo Padre que o faz tem um eco diferente, porque cada um tem o seu carisma. Por exemplo, São João Paulo II, com a Carta aos Anciãos, que eu recomendo profundamente essa leitura, para todas as idades, mostra-nos que desde a antiguidade que a velhice já trazia alguns problemas de aceitação. Sim. E é muito curioso ver isso, porque nos mostra qual será esta dificuldade que nós temos em lidar com determinadas situações. E essa carta também, tal como a do Papa Francisco, é um apelo de alguém que também tem muita idade. E isto é o que marca a diferença. Porque, por exemplo, Weiland, o investigador que eu falava há bocado, quando foi liderar um grande estudo, que foi o maior estudo longitudinal de sempre, que era o estudo de Harvard, ele dizia: eu tenho 43 anos, o que é que eu sei sobre o que eu estou a estudar? E esta humildade é fundamental. Mas quando temos alguém da idade de São João Paulo II ou do Papa Francisco a falar sobre o envelhecimento, é diferente. E então nós temos a obrigação de ir ler as entrelinhas. E parar nelas. E no século XXI, precisarmos de alguém de muita idade para nos dizer: cuidado com a solidão, cuidado com o isolamento, o alerta do Papa Francisco, cuidado porque não podemos ter pessoas de idade que não convivem com jovens. Isto tem que nos fazer pensar. Lá está, as questões do desenvolvimento humano integral. Para ser integral, nós temos que ter todas as dimensões com igual atenção. Não significa com igual recursos, até porque precisam de recursos diferentes, mas com igual cuidado. Com igual cuidado. Porque uma pessoa é uma pessoa a vida toda. Eu posso ter dificuldade em andar, posso ter dificuldade em falar, posso não ver, posso estar doente, mas eu tenho a dignidade da pessoa humana inteira. E isto é preciso saber, é preciso lembrar. Porque quando nós nos lembramos destas premissas, temos muita dificuldade em tratar mal. É verdade. Não é? Agora, se nós dissermos: é um inútil, não, está a descansar, então há um corte fácil. E as pessoas esquecem que vão chegar nessa idade também, não é? Sim, ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Mesmo as pessoas que têm mais idade, porque é um desenvolvimento humano ao longo da vida. Sim. E ninguém acorda uma pessoa idosa. E é muito engraçado. Por exemplo, posso só fazer mais um parênteses? Por exemplo, se nós estivermos a fazer um trabalho, e qual é a percepção das pessoas mais velhas sobre um determinado assunto? E temos pessoas, por exemplo, dos 75 anos para cima. Falam muitas das vezes na terceira pessoa. Porque eu não me vejo pela minha idade. É verdade. Ao longo da idade. Não é? Uma criança não diz: nós, as crianças, Não. Não é? É os meninos lá da escola, mas os meninos lá da escola é entre os 13 e os 15. E nós somos assim a vida toda. Agora, repare, dizermos assim: a partir dos 65 é uma pessoa idosa. Ok, a partir dos 65 é uma pessoa idosa. Então, até aos 107 vai ser uma pessoa idosa. A quantidade de anos que aqui estão é quase uma segunda vida inteira. Verdade. Portanto, se nós olharmos para o desenvolvimento humano, nós vamos perceber que a seguir aos 65 vem os 66 e por aí fora. E cada um se posiciona
de acordo com a sua saúde, com o seu bem-estar, com as suas especificidades ao longo da vida. Ao longo da vida. De que forma é que a Igreja tem mostrado preocupação nesta área? Eu acho que mostra uma preocupação total e real. Tem um cuidado, por exemplo, ao nível da pastoral da saúde. Os carmelitas, os meus carmelitas descalços, com estas jornadas e com outras iniciativas que podem não ser diretamente ligadas para o envelhecimento, mas tocam todos os pilares do desenvolvimento humano integral. Temos a pastoral da saúde, temos um cuidado muitíssimo grande, por exemplo, com os cuidados paliativos. A Igreja está, que não é só de idade, é doença, mas também sabemos que temos muitas pessoas de muita idade nos hospitais e a precisar destes cuidados. A Igreja está onde houverem pessoas. É verdade. Onde houver pessoas. Agora, se me perguntar, tem mais cuidado com os bebés, tem mais cuidado com as pessoas de maior idade, é onde houver pessoas. Porque em termos de valor, nós valemos todos o mesmo. É verdade. Valemos todos o mesmo. Agora, temos é que ter a consciência de que não há ninguém neste mundo que possa dizer que está perfeitamente preparado para lidar com o envelhecimento. Porque é um fenómeno novo, acelerado e irreversível. Ora, se é uma novidade em toda a linha, ninguém está preparado. Repare, nunca tivemos tantas pessoas de tanta idade em todo o lado. Nos serviços, nos cuidados, nas famílias. É preciso aprender a gerir esta nova realidade. E é o que a Igreja faz, porque a Igreja ocupa-se de pessoas, independentemente da idade. Não é? Independentemente da idade. As visitas que se fazem, por exemplo, a Conferência de São Vicente de Paulo, com as visitas domiciliárias, o vosso programa, os vossos programas que fazem companhia a tanta gente, isto são formas de cuidado. E dão pistas e dão ideias, e pode ir aqui, pode fazer, e rezamos juntos. Isto é cuidado. Isto é cuidado. Não podemos cair no perigo de estar à espera de respostas sempre inovadoras, seja lá o que inovador significa, até porque o que nós precisamos é desta relação uns com os outros. Não é preciso inventar a roda. Temos que nos relacionar, temos-nos uns aos outros. E nesse sentido, eu acho que a Igreja está sempre na linha da frente. Onde houver pessoas, a Igreja está. Quando as pessoas se reformam, fazem, por vezes, uma paragem na sua vida. O que podemos fazer para ajudar estas pessoas a procurarem mais espiritualidade e também diferentes atividades? As questões da reforma, os estudos dizem-nos que as pessoas que preparam antecipadamente a sua reforma têm uma probabilidade muito maior de desfrutar da sua reforma e de gostar da sua nova etapa da vida. Porquê? Lá está. Da mesma forma que nós não acordamos uma pessoa idosa, nós também não conseguimos acordar uma pessoa com uma vida diferente. É verdade. Não é? O nosso emprego, pronto, hoje foi o último dia, temos um almoço de colegas e amanhã o despertador toca ou não toca? Eu levanto-me ou não me levanto? Quem sou eu? Quem é este novo eu? Ora, então, o lazer, uma vez mais, se eu tiver o meu lazer bem ancorado na minha vida, eu posso, e tenho muitas entrevistas nesse sentido, de pessoas que dizem, finalmente tenho tempo para trabalhar, finalmente tenho tempo para me dedicar àquilo que eu faço. E àquilo que gosta. E àquilo que gosta. E às vezes até há pessoas que dizem a brincar, e ainda me pagam por isso, pagam pouco, mas pagam. Ou seja, eu posso preparar a minha nova fase da vida, mas posso prepará-la até despreocupadamente. Porque eu gosto de fazer isto, gosto de fazer aquilo, estou no grupo de pintura, ou falo com estes amigos sobre isto. Olha, não faço isso porque não tenho tempo, mas agora se calhar vou ter. Sim. As mulheres têm mais facilidade em gerir este tempo, porque podem estar mais tempo com os filhos, com os netos, de uma maneira geral. Não há receitas, uma vez mais, mas é mais fácil. E isto vale para tudo. Nunca na nossa vida, em fase alguma, há um dia em que o botão acende ou desliga. É todo um contínuo. E nós temos que nos ir posicionando nesse contínuo. O nosso programa está mesmo na reta final, infelizmente. Contactos? Sim.
Estas jornadas vão ser exatamente sobre os temas que tivemos aqui a falar, com outras tantas novidades, porque aqui passou muito depressa. Será no fim de semana de 5 de maio. Está aqui, exatamente. Vai ser na Domus Carmeli, é de 5 a 7 de maio, na Domus Carmeli, e pode ser, as inscrições podem ser feitas por e-mail, podem ser feitas pelo telefone. E pronto, a parte da espiritualidade é assegurada pelos padres carmelitas. Sim. E eu trato da parte da longevidade e destes temas de que falámos, da gratidão. Não falámos, mas também falaremos da compaixão, sim, que é importante, da empatia e destas questões todas do lazer associadas à longevidade. Muito obrigada pela eu, sua muito presença. obrigada. Mas antes de agradecer, é verdade, uma mensagem para quem está lá em casa. Uma mensagem. Então, uma mensagem. O desenvolvimento humano, o nosso caminhar na reta do tempo faz parte da nossa existência. É bom sinal, significa que estamos cá, significa que temos vida, que estamos vivos e podemos partilhar. E nunca, nunca é tarde para decidirmos aquilo que queremos fazer e como é que queremos fazer. Podemos sempre mudar alguma coisa. E não posso deixar de convidar a que venham às segundas jornadas da longevidade e da espiritualidade, que vamos falar destes temas com estratégias num tom muito prático e em grande profundidade, mas sempre de uma forma prática e acessível, capaz de dar um bocadinho de ferramentas para continuarmos este caminho. Alexandra, Obrigada. muito obrigada pela sua Obrigada. presença e por este tema tão belíssimo. E você inscreva-se e participe nestas jornadas, que eu acho que vale a pena. Mas antes de me despedir, vamos falar aqui dos nossos produtos de evangelização. E temos aqui Segredos de um Consultório, do Dr. Roque Marcos Savioli, em que também vale a pena adquirir e ler, das edições Loyola, um convite a fazer o exame mais importante da sua vida. Então, por que não adquirir este livro na nossa loja.cançãonova.pt ou então adquirir nas nossas lojas aqui em Fátima, em Lisboa, em Évora. Vale a pena então adquirir este livro e ver aquilo que ele tem para oferecer. Também temos aqui outro livro que é Tudo Posso, mas nem tudo me convém, da doutora Gisele Savioli, que eu recomendo vivamente. É um livro que vale a pena, em que nós vamos olhar que começamos a tomar decisões sobre a nossa vida, que às vezes a gente sabe que pode fazer aquilo, mas nem sempre convém. Então vamos tomar essas pequenas decisões que nos vão ajudar a ser mais felizes no futuro e no presente. E depois, alguém que toda a gente conhece, que é o José Tolentino de Mendonça, em que o livro é uma beleza que nos pertence, em que vale a pena também ler os livros do Dom José Tolentino de Mendonça, que é um excelente escritor, e que vale a pena também adquirir tudo nas nossas livrarias. Tem para todos os gostos, como pode ver, e por que não? Uma forma de ocupar bem o seu tempo também é a leitura, não é, Alexandra? 100%, 100%. Vale a pena nós ocuparmos o nosso tempo, que é tão valioso, a ler, a cultivar a nossa espiritualidade, a conhecer um bocadinho mais daquilo que tantos escritores e tantos autores nos oferecem. Mas lembre-se, escolha bons livros. Isso também é importante. Nada de coisas que não vale a pena, mas bons livros que nos ajudam a ser melhores pessoas e a aprofundar-nos também na nossa vida, na nossa espiritualidade. Assim me despeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.